Olá, pessoal. Nós vamos começar agora a nossa semana 3, o nosso tema do PET, o volume 2, a crise de 1929. Foi uma crise muito grande, marcou uma queda para o sistema capitalista que vigorava naquela época, que estava em alta. Mas essa crise marcou uma grande queda do capitalismo e do liberalismo econômico. Vamos entender um pouco mais sobre ela. Então vamos entender como foi essa crise. Nela, a capacidade de consumo da população não absorvia o crescimento industrial, gerando grandes estoques de produtos. Então, nesse período de 1929, dentro dessas datas, começou-se a produzir muito, principalmente lá nos Estados Unidos. Somente os Estados Unidos, a maior economia do mundo na época, ela começou a produzir demais. E o tanto que as indústrias produzia era superior do que a quantidade que a população conseguiria comprar, conseguia absorver. Então ficava grandes estoques de produtos. Fica muito produto e pouca gente para comprar esse produto. Então fica lá muito no estoque, os preços dos produtos despencam, começam a ser desvalorizados. Então, as coisas que eram produzidas começam a perder o seu valor. A Europa se recupera dos efeitos da Primeira Guerra Mundial e não precisa mais dos créditos e produtos americanos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos saem muito por cima e a Europa sai muito destruída. Então a Europa fica dependente de crédito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica o grande credor, grande do país que empresta para a Europa. E como também estava destruído, não podia produzir, a Europa comprava muita coisa dos Estados Unidos. Então ficava uma relação de interdependência entre a Europa e os Estados Unidos. Mas como a Europa foi se recuperando com o tempo da Primeira Guerra Mundial, ela para de comprar tantos produtos americanos. E os americanos continuaram produzindo cada vez mais, e enquanto a Europa começava a diminuir a sua compra. E isso foi gerando um grande problema que causando deflação, os produtos ficaram lá nos estoques. Com a diminuição do consumo, o setor produtivo buscou compensar seus déficits com demissão. Então, quando eles perceberam que o consumo não estava sendo suficiente, não estava batendo o consumo com as pessoas que estão comprando. Então, para diminuir a perda, ele começa a haver demissões em massa, muitas pessoas começam a ser demitidas, então há um grande efeito social nessa crise, muitas pessoas perdem seus empregos, perdem além de empresas que não suportam e falem nesse período. Os investimentos foram para a Bolsa de Valores e não nos setores produtivos, por causa dos juros baixos. Estas ações eram artificialmente valorizadas para parecerem vantagem. Contudo, como se tratava de especulação, as ações não possuíam cobertura financeira. Então, os investimentos foram todos para a bolsa de valores. A pessoa pegava o seu dinheiro e começou a investir lá na bolsa de valores, e a investir pesado lá na bolsa de valores por causa dos juros baixos que eram oferecidos. Mas só que essas ações, esses investimentos, tinham um valor artificial, não tinha um valor, uma cobertura financeira certa, uma cobertura financeira é,
base sustentável. Era especulação, era somente especulação. O que as pessoas pensavam que ia acontecer, especulavam sobre o futuro das empresas e dos negócios. Isso não tinha nenhuma cobertura financeira, não tinha nenhuma segurança. E acabou com a quebra da Bolsa de Valores, porque as ações começaram a não valer quase nada, porque as empresas começaram a perder o seu valor. A quebra da Bolsa de Nova York. De outubro de 1929, uma quinta-feira, havia mais ações que compradores e o preço baixou. Por isso, milhões de investidores norte-americanos que puseram seu dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York faliram quando a bolsa estourou. Então, nesse período, nessa quinta-feira, conhecido como a Quinta-feira Negra, havia muito mais ações. Todas as empresas queriam vender suas ações, queriam vender. E os preços baixaram, os preços das ações das empresas começaram a valer nada. Então, quase nada. Então, a bolha de créditos, a bolha especulativa, todo aquele investimento que o povo lançou na Bolsa de Valores, aquilo estourou, aquilo explodiu. Então, houve uma queda, diversas empresas faliram, bancos faliram, o negócio, o negócio deslanchou. A gente vê aqui no nosso negócio aqui que em outubro, como foi a queda brusca. Estava num momento altíssimo, estava no período mais elevado ali da bolsa, maior investimento, e isso era a bolha de créditos. Mas quando a realidade chegou, aquilo ali estourou e caiu vertiginosamente. Isso provocou um efeito em cadeia, derrubando as bolsas de Tóquio, Londres e Berlim. Então, a quebra da bolsa de Nova York afetou o mundo inteiro, afetou as outras bolsas e afetou o mundo essa, essa crise econômica lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como foi falado, era o grande cobrador ali. Então, quando ele viu que o dinheiro estava acabando, que estava dando crise, que o problema tinha chegado, ele começa a cobrar da Europa, dos seus empréstimos, a trazer o seu dinheiro de volta para reabastecer a economia local. Então, com a quebra da bolsa de Nova York, as outras bolsas, que eram as empresas, já existiam as empresas multinacionais, então as empresas tinham influência em vários países. Então sai quebrando bolsa de Tóquio, sai quebrando bolsa de Londres e de Berlim também. Na sequência, estoura a crise financeira, visto que as pessoas em pânico sacaram todos os seus valores depositados nos bancos, o que provocou o seu colapso imediato. Então, o povo vendo que o dinheiro já estava acabando, o negócio, poderiam perder o seu dinheiro, o povo entra em pânico e saca todo o seu dinheiro que eles estavam no banco, causando colapso de bancos, a falência de bancos, colapso do sistema financeiro inteiro dos Estados Unidos. Países de economia agroexportadora foram grandemente prejudicados pela redução das importações de matérias-primas. O Brasil exportava praticamente apenas um produto, o café. Como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras. Então, os países agroexportadores que dependiam da exportação de matéria-prima, eles foram extremamente prejudicados, porque os países estavam em crise, não estavam em condição de comprar mais,
mais matéria-prima, já estava com um estoque de produtos industrializado grande, então não fazia sentido produzir mais, muito pelo contrário, era o momento de diminuir a produção. Então esses países foram grandemente afetados. E o Brasil, que dependia muito do café, e como esse café não era um produto essencial, não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram bastante as compras. Aí, como a gente vê aqui na imagem, muitas sacas de café foram queimadas porque não tinha para onde vender. Então queimaram as sacas de café, não conseguiram exportar esse café que era produzido no Brasil em quantidade, gerando uma crise muito grande no Brasil. E essa crise gerou um enfraquecimento das oligarquias, que eram as pessoas poderosas, dono de fazendas de café que dominavam o Brasil. O Brasil vivia naquela condição da República do Café com Leite. Eram os produtores de leite em Minas Gerais, os produtores de café lá em São Paulo, que dominavam a política, a economia e tudo mais. Então essas oligarquias tiveram um grande impacto, perderam muita coisa, aí surgiu a oportunidade dos outros estados interferirem e acabar com esse domínio oligárquico, principalmente na política. Aí surge aí a figura de Getúlio Vargas, que era lá do sul, que era sulista, e, e traz ali uma revolução e passa a comandar o Brasil, rompendo com essa república do café com leite aí. Então, a gente vê que essa crise que começou nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, levou à queda aí do capitalismo e ao enfraquecimento do capitalismo no mundo inteiro. Afetou a Europa porque o, o, os Estados Unidos começou a cobrar o dinheiro que tinha emprestado para recuperar a Europa da Primeira Guerra Mundial, afetou os países da América Latina, os países agroexportadores, países da Oceania também, que eram agroexportadores, porque os grandes compradores, os Estados Unidos é um grande comprador dessas matérias-primas também, pararam de comprar, e essa crise colocou em dúvida todo o sistema econômico liberalista, todo o capitalismo. Ele percebeu-se ali que o liberalismo, a mão invisível do capitalismo não funcionava assim como eles pensavam, que o mercado não se autocontrolava assim do jeito que eles pensavam, e houve ali uma grande queda, uma grande contestação do sistema capitalista. E o socialismo, que lá da Rússia começa ali a tomar força. E a gente vê mais tarde que vai ficar o mundo dividido entre os países socialistas, encabeçados pela União Soviética, e os países capitalistas, encabeçados pelos Estados Unidos. Essa crise de 29, ela, ela levou um questionamento ao capitalismo e levou um questionamento sobre esse sistema econômico, e o socialismo começou a crescer mais a partir daí. E o sistema capitalista passou a ser mais questionado, começou a perceber uma importância ali da influência da influência do Estado ali na regulamentação do comércio e na garantia de direitos sociais.